Olá, meu amigo, minha amiga, novamente aqui para continuar a nossa aula sobre projeto e organização do trabalho. Então, já falamos na parte 1, agora a última parte, a parte 2. A gente começa falando exatamente sobre a divisão do trabalho. Então, divisão do trabalho, vocês se lembram bem, né? A gente falava muito lá em TGA, né? Nos princípios do pensamento administrativo, foi justamente a gente está pensando lá nas tarefas, como eram executadas, né? Tinha os artesãos que faziam tudo e depois a gente começou a dividir todo o trabalho para produzir algo. Então a divisão do trabalho torna-se uma questão no projeto de trabalho logo que a operação atinja porte grande ou bastante para necessitar do emprego de mais do que uma pessoa. Então se você é um microempreendedor individual, geralmente você vai fazer tudo, né, dentro da empresa que você criou, seja lá para o que for. Depois vem mais uma pessoa, a partir do momento que já vem uma pessoa, de certa forma, você já começa a ter uma divisão do trabalho. Depois vem 2, 3, 10, 20, 50. Isso tudo tem que ser dividido para que se fique organizado, né? Afinal de contas, é o projeto e a organização desse trabalho. Então, a gente tem algumas vantagens na divisão do trabalho. Primeiro, proporciona aprendizado mais rápido, porque as tarefas são menores, né? Então, é mais fácil aprender como fazer uma tarefa relativamente pequena e simples do que uma grande e complexa. Imagina, se você for pensar numa linha de produção de motores de automóvel, tem ali o pessoal do bloco, vem outra parte, coloca a outra, o pistão, vai lá aquele negócio todo. Mas tem algumas empresas, né, principalmente esses carros mais luxuosos, que são feitos quase que à mão, você tem uma pessoa só para fazer aquele motor inteiro. Então a pessoa pega, coloca parte por parte. Obviamente, aquela que faz cereal, a produtividade ela é muito maior do que aquela que cada um faz um motorzinho só, né? E pensa, como é que eu treino uma pessoa para montar um motor inteiro? Haja treinamento, né? Anos de treinamento para montar um motor inteiro. Já na linha de produção, se eu treino a pessoa só para colocar a vela, ela vai lá e parafusa a vela rapidinho, faz isso durante 10 minutos, pronto, já aprendeu, você já é o expert em colocar a vela lá no motor. Então, tem uma diferença total. Outra vantagem, a automação torna-se mais fácil. A divisão de uma tarefa total em pequenas partes faz surgir a possibilidade de automação de algumas dessas tarefas simples. E aí eu vou pegar o mesmo exemplo da vela. Você tem lá um motor que ele sempre passa do mesmo jeito lá na correia, com os parafusos da vela virados para o mesmo lugar, lá no local onde coloca. Então já cria uma máquina que já vem com as quatro, ela bate lá e gira. Então ela só consegue fazer isso, aquele treinamento de 10 minutos que eu dei. Então para a máquina também, a partir do momento que ela é desenvolvida, rapidamente ela pega e fala, ah, não, já sei que é aqui que colocam as velas. Então automatizar fica muito mais fácil quanto menor for a tarefa. Trabalho não produtivo reduzido é outra vantagem. Provavelmente o mais importante benefício da divisão do trabalho é e explica por que tantos trabalhos altamente divididos ainda existem. Então, é trabalho não produtivo reduzido. Por quê? Porque eu não tenho aquele onde eu faço tudo e paro, faço e paro. Não, ele pega e você sempre está fazendo algo, porque o trabalho está tão dividido que você sabe quantas vezes a pessoa vai fazer aquilo, porque cada um faz sempre a mesma sequência. Desvantagem, monotonia. Então, quanto menor a tarefa, mais frequentemente os operadores precisarão repeti-la. E aí fica chato, né? Você todo dia apertar um parafuso, todo dia aperta o parafuso, aperta o parafuso. Né? Para as pessoas mais dinâmicas, igual vocês que estão vindo hoje em dia, né? Que estão muito acostumados à inovação o tempo todo, isso talvez a gente tenha que repensar esse tipo de automatizamento, esse tipo de trabalho, porque provavelmente ninguém vai querer fazer mais esse trabalho. Porque hoje em dia está as pessoas estão muito auto se desenvolvendo demais, e aí a pessoa não consegue ficar lá só apertando parafuso mais. Outra coisa é o dano físico, né? A repetição continuada de uma gama muito estreita de movimentos pode levar, em casos extremos, a danos físicos. A superutilização de algumas partes do corpo pode resultar em dor e em redução na capacidade física. A chamada LER, né? Lesão por esforço repetitivo. É aquele negócio de fazer sempre a mesma coisa, chega uma hora que... Então é normal a gente ver, né? Jogadores de basquete onde pulam muito, o joelho não aguenta, lesão por esforço repetitivo.
pessoal que usava antigamente a datilografia, né? Hoje em dia todo mundo digita, né? Uma parte da coisa. Tem muita coisa pronta que você copia, modifica alguma coisa, então você digita bem mesmo. Mas quando você ficar só digitando, o pessoal dava, né? Alguém já deve ter visto aí o pessoal com a tala, alguma coisa assim, porque exemplo isso fosse repetitivo. Então, esse tipo de coisa ele acaba te lesionando, né? Você só faz aquilo. Então, isso é muito comum de acontecer essa lesão por esforço repetitivo aí, causa muita dor, tá? Quem tem já me falou que é muito ruim. Outra coisa, a baixa flexibilidade. A divisão de uma tarefa em muitas partes pequenas frequentemente dá ao projeto do trabalho uma rigidez que é difícil de alterar em circunstâncias mutantes. Então a pessoa só faz aquilo, foi treinada para aquilo. Como é que eu coloco ele em outro? Eu tenho que parar, treinar de novo e às vezes você não tem. Então, quanto mais dividido for, você não consegue ir modificando aquilo. Qualquer interrupção ali para, às vezes, a linha toda de produção daquilo ali. Outra desvantagem é a baixa robustez. Trabalhos altamente divididos implicam que materiais ou informações passem por diversas etapas, sempre. Se um desses estágios não está trabalhando corretamente, é o que eu falei com vocês, né? Por exemplo, em razão de algum equipamento defeituoso, o todo da produção é afetado. Então, não tem jeito, a tarefa está tão divididinha que se der defeito aqui, eu não tenho como burlar, não como fazer um bypass. E aí eu paro toda a produção ali até que aquilo seja feito da forma correta ou que o operador seja feito da forma correta, né? Então aquele negócio a maior resistência da corrente ao elo mais fraco realmente acontece. Bom, a gente falou muito aí até de administração científica. Então, o que ela trouxe para a gente na época, né? Ela trouxe o estudo do método. Então, é o registro sistemático e o exame crítico dos métodos existentes e propostos de fazer o trabalho, como meio de desenvolver e aplicar métodos mais fáceis, mais eficazes de reduzir custos. Então, você olhar para a administração cientificamente, não olhar da administração do ponto de administração científica lá, quando a gente fala lá de Taylor, lá empiricamente, tá? Então, a gente realizar estudos científicos para ver qual a melhor maneira. O outro, medir trabalho, aí vem de lá também, né? A aplicação de técnicas projetadas estabelece o tempo para um trabalhador qualificar, realizar um trabalho específico em um nível definido de desempenho. Outra parte importantíssima quando a gente está falando de trabalho é a ergonomia. Então, ó, ela preocupa-se primariamente com os aspectos fisiológicos do projeto do trabalho com o corpo humano e como ele se ajusta ao ambiente. Eu já falei um pouco de ergonomia no vídeo 1, né? Guardei para falar mais agora, mas quando a gente falou lá da bancada, que não é a pessoa se adaptar à bancada, é a bancada se adaptar à pessoa, né? Então tem bancadas flexíveis, hoje aumenta, abaixa, por aí vai. Dá um exemplo melhor, né? Antigamente os carros eles vinham o banco fixo e o volante fixo. E aí se é baixinho ou grande, problema seu. Hoje em dia o volante vem, sobe, desce, o banco vai para frente, para trás, para cima, né? Então tem uma série de coisas hoje que facilita bastante. Então, ó, projeto ergonômico do local de trabalho. Entender como os locais de trabalho afetam o desempenho, a fadiga, o desgaste, os danos físicos é parte da abordagem ergonômica do projeto de trabalho. Então você tem que pensar como é que vai ser esse trabalho, as pessoas que vão trabalhar ali, como é que elas vão se comportar, como é que isso vai funcionar, para que elas fluam com o trabalho e não venha a ocasionar muitas vezes, por uma falta de ergonomia, uma doença ocupacional. Projeto ergonômico do ambiente. O ambiente imediato no qual o trabalho acontece pode influenciar a forma como ele é executado. Um completo entendimento desse aspecto de ergonomia é necessário para trabalhar dentro de linhas mestras da legislação. E quer ver um negócio legal? Você imagina o seguinte, vamos dar aula numa sala de aula, na hora que você chega lá, os vidros são escuros, as paredes são pretas, só tem lá o quadro lá branco, e a gente vai ficar 10 minutos lá, vai dar pavor, você vai querer sair, vai te dar aflição. Então você tem que pensar no ambiente como um todo, disposição das cadeiras, a cor da parede, a ventilação, como tudo vai funcionar para que ergonomicamente fique bom para todos aqueles alunos que estariam dentro da sala vendo, né? Então não adianta eu colocar um projetor muito lá em cima, para projetar lá em cima, e aí dá dor no pescoço, ou muito lá embaixo também. Né? Tem que ficar numa visão correta. Existem manuais para isso tudo aí, tá, gente?
E aí a gente chega nas abordagens comportamentais do projeto de trabalho. Então, a abordagem comportamental do projeto de trabalho traz o revezamento do trabalho. Então, mover os indivíduos periodicamente entre diferentes conjuntos de tarefas para proporcionar alguma variedade nas suas tarefas, nas suas atividades. Então, nem sempre, né, para tirar muito daquela monotonia que a gente falou e poder dar uma fadiga e dar um alerta, né, às vezes, toda semana, todo dia, horas trabalhadas, você está mudando a posição das pessoas. Eu tinha um amigo, falo tinha porque Deus o levou, né, precocemente, mas Deus sabe das coisas. Ele trabalhava em guindaste de porto. Então ele ficava muito naquela posição olhando para baixo. E aí ele teve problema de coluna. Teve problema de coluna, operou e tal. Enfim, ele teve que aposentar porque não conseguia mais trabalhar, porque não conseguia fazer mais aquele movimento. Então você vê, ele teve uma lesão e não revezava nunca, né? De repente, ó, todo mundo só pode trabalhar 2 horas ali e vai fazer outra coisa. Gente, ele estava aí até hoje, aí trabalhando bacana, né? E por aí vai. Eu falo de repente ele estava até hoje porque deu um câncer na coluna dele, tudo. Eu não sei se é decorrente ou não, mas enfim, né? Não é assunto para essa aula. Bom, alargamento do trabalho. As pessoas desempenham um trabalho alargado não repetirá atividades com tanta frequência como faria, o que pode tornar o trabalho menos monótono. Então significa que alargado, quando a gente fala de alargar alguma coisa, a gente está pensando uma coisa, é muito estreito, é só fazer uma coisa, então agora eu tenho uma gama de coisas que eu posso fazer. Então aí, daí sim o alargamento desse trabalho, você poder fazer um monte de tarefas, né, diferentes, em vez de fazer somente uma para não te dar aquela monotonia e fadiga. Enriquecimento do trabalho, né? Significa alocação de tarefas extras, o que envolve mais tomada de decisões, mais autonomia e, portanto, maior controle sobre o trabalho. Isso aí a gente vê muito bem quando a gente está falando sobre recursos humanos, né? Gestão de pessoas, que você vê que tem esse tipo de coisa que você pode fazer com o seu funcionário, para às vezes até preparando ele para uma função superior, né, do que ele faz hoje em dia. E para isso a gente tem aí essa figura, então, tirado também do livro de Slack, né, que vem falar o seguinte, ó, mais tarefas que dão crescente autonomia, responsabilidade ou tomada de decisão. É quando a gente está falando do enriquecimento do trabalho. É você dando mais autonomia, mais responsabilidades também, né? E mais autoridade, muitas vezes. E alargamento do trabalho são mais tarefas do mesmo tipo, né? Dentro da sua linha ali que você trabalha, você poder fazer, igual você trabalha no motor, em vez de colocar só a vela, colocar correr, colocar polir, montar alguma outra coisa. Então você tem uma gama naquele processo ali do seu trabalho. Bom, e vamos falar agora então de empowerment, né? Tá tão na moda, né? As pessoas estão empoderadas, né? Então, empowerment é uma extensão da característica de autonomia do trabalho, proeminente na abordagem comportamental do projeto de trabalho. Então, ela traz envolvimento de sugestão. Então, não é realmente empowerment em sua forma verdadeira, mas dá poder, né? Empowerment é ter poder ao pessoal para contribuir com suas sugestões sobre como a operação pode ser melhorada. Então é legal você empoderar a sua equipe para que ela traga sugestões. De olha, gente, as equipes têm muita sugestão de melhoria. Primeiro, é eles que estão lá na linha de frente. E eles estão vendo como que isso pode melhorar. Então sempre ouça as suas equipes. Até fomente para que eles deem sugestão. Não existe sugestão ruim, não. Sugestão todas podem ser usadas, talvez não agora, mas mais para frente, quando tiver tecnologia para isso. Envolvimento do trabalho. Então, ó, vai muito mais longe e dá poder ao pessoal de reprojetar seus trabalhos, muitas vezes. As pessoas pensarem como fazer melhor e propor, falar, olha, já modificamos aqui, então você está dando autonomia total, às vezes, ao seu empregado, à sua equipe. Autoenvolvimento significa incluir todo o pessoal na direção estratégica e desempenho de toda a organização. Lógico que isso é um pouco mais complicado, né? São para empregos, às vezes, de alto nível, né? Empregos de alto empoderamento mesmo, da alto poder de decisão, desde aquela onde, às vezes, você está falando aqui de alto envolvimento, talvez na parte executiva.
executiva, conceitual da empresa, né? Então isso é um pouco mais definido de uma forma um pouco maior, mas você tem que ter uma equipe altamente gerenciável, tá, para isso. E aí tem uma figurinha agora que eu vou mostrar para vocês, né, entre controle versus esse comprometimento, então a gente fala aqui, ó, as diferentes abordagens do projeto de trabalho, cada um implica equilíbrio diferente entre controle e comprometimento. Então a gente tem aqui em cima o pessoal tratado como recurso e aqui embaixo o pessoal tratado como recurso também, tá? Como custo e como recurso, tá? Então a gente tem a ênfase no controle gerencial e ênfase no comprometimento e engajamento pessoal. Então quando a gente fala de divisão do trabalho, a ênfase é só gerencial. O pessoal ali é tratado como custo, né? Para custar para mim poder pôr alguém para trabalhar. Depois aqui, quando a gente chega em administração científica, até coloca aqui, né, o estudo do método autogerenciado, você tem um pouco de controle gerencial e um pouco de engajamento, né, onde as pessoas começam a deixar de ser visto só como custo, começam a ser visto como recurso. Na ergonomia você tem meio a meio. Na abordagens comportamentais você começa a dar ênfase no comprometimento e engajamento de pessoal, no empowerment um pouco mais, no trabalho de equipe também mais, e no trabalho flexível, onde o pessoal é tratado como recurso, aí você tem engajamento no comprometimento e engajamento pessoal e um pouco na ênfase no controle gerencial do trabalho. Bom, meus queridos, então esse é o final da nossa segunda e última aula sobre projeto de organização do trabalho. Longe de mim querer esgotar o assunto aqui, existe muito o que se falar quando a gente está organizando lá o trabalho, mas espero que você tenha gostado. Deixe seu comentário, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e espero poder ter contribuído para o seu crescimento e sua capacitação um pouquinho mais hoje. Fica aqui o meu abraço, um até logo e tchau, tchau!